Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas no domingo, no nosso horário já consolidado aqui, trazendo sempre para vocês uma discussão abalizada, né? Com alguém que tenha entrado, falado, mencionado ou tocado em algum assunto, ou pesquisa em algum assunto que esteja em evidência na semana. E nesse momento, os críticos desse espaço dizem assim: Fernando de Deus, a discussão na semana foi uma só, não teve outra. São 141 mortes no Rio de Janeiro. E aí você traz no domingo uma discussão sobre educação e tecnologia que eu até acho legal, né? Mas que não... Né? Como é que se diz que tem relação? Pois aí é que entra a grande questão que eu queria começar comentando com vocês. Está todo mundo no Brasil achando que o que aconteceu agora no Rio de Janeiro é mais do mesmo. É um confronto entre facções, é um Estado brutalizado que faz dos seus espaços também espaços de brutalização, são instituições antiquadas que seguem sem utilizar os meios corretos para fazer as ações, é um governador em busca de votos, tentando lutar contra um processo de cassação, tentando chamar a atenção de Donald Trump, o imperador do mundo, que está super contente com essas novas palavras que ele pode usar contra o Rio de Janeiro. Está todo mundo pensando que está tudo ali colocado, mas não, gente. Não. Não sei se vocês chegaram a notar, o Comando Vermelho estava usando drones para movimentar, drones com reconhecimento térmico, para descobrir onde é que estavam as unidades da polícia. A polícia diz que usou inteligência. Inteligência é o nome que nós usamos para controle dos fluxos de informação, saber onde as coisas estão, em que momento, compreender suas relações de causa e consequência. As câmaras dos PMs deveriam ter, nem todas estavam, né? Mas todas deveriam ter câmeras para que a gente pudesse certificar a lisura, a correção da operação, se esse fosse o caso, e nada disso aconteceu. Nós vamos conversar sobre educação e tecnologia hoje, porque, de alguma maneira, essas duas variáveis estiveram presentes na chacina perpetrada na semana passada. Ali, de alguma maneira, o governador está usando tudo que tem de mais moderno em termos de tecnologia e controle do processo de pensamento, tecnologia e controle das redes sociais para provocar determinados setores políticos a defenderem uma operação que basicamente eles desconhecem como ela aconteceu. E do outro lado parece que faltou para nós, faltou para a sociedade e principalmente faltou para o Rio ouvir pessoas como Darcy Ribeiro, ouvir pessoas como Leonel Brizola, que há 20 anos, mais de 20 anos, 25, 26 anos, já diziam que se não se construíssem escolas no Rio de Janeiro, e esse era só o argumento, não é que eu vou construir a escola física, mas se não investirmos em educação, em breve vamos ter que investir em presídios, vamos ter que construir presídios. E aí, meus caros e minhas caras, a verdade é que o Estado desistiu de construir presídios e agora prefere matar as pessoas a céu aberto sob qualquer situação, porque é mais barato uma bala do que manter mesmo as estruturas de encarceramento que eram tão comuns ali no século XX. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui com o nosso convidado, que eu vou deixar para apresentar já daqui a um pouquinho, mas antes quero sempre lembrar vocês aqui a importância do apoio de vocês nesse espaço, um espaço dentro do ecossistema digital de esquerda, que nesse momento está sendo tremendamente atacado. Tá? Nós vamos ser atacados a partir de agora até o processo da eleição, de todos os lados que você pode pensar. O primeiro deles está sendo já em cima das plataformas. As plataformas estão reduzindo o financiamento para todos os produtores de conteúdo, dos grandes aos pequenos. Está todo mundo sentindo isso. Alguns já declararam que estão parando porque não há mais condições de se manter. Outros, como nós, temos a sorte de ter você ao nosso lado, de você ter participado, comprado essa ideia, participado com a gente daquelas brigas lá a partir de 2013, 2014, 2015, no auge de 2016, e isso é sempre muito legal.
contar com vocês. Então eu sempre peço que vocês se inscrevam nos canais, isso é muito importante, é o básico, não custa nada. Então te inscreve nos canais do 247. Também, se puder, te inscrever no canalzinho do Fernando Horta, lá no YouTube temos um canalzinho artesanal também, e todos fazemos parte desse ecossistema que luta para organizar as coisas, as informações, de forma a que podemos pintar um mundo que você compreenda, que você tenha espaço de atuação. E você sabe que antes desse ecossistema não acontecia isso, né? Era a Rede Globo, com meia dúzia de outras empresas, dizendo o que você devia ver, como devia pensar, o que devia julgar. Sempre é importante você se inscrever. Se inscrevendo, tem a outra possibilidade de você se tornar membro. Então, torne-se membro ali do lado, se você puder. A gente agradece demais, como aqui, por exemplo, o Sérgio Almeida Franco se tornando membro do 247. Agradecemos muito, Sérgio. Dulce Amabis, muito obrigado. Essas ações nos ajudam bastante. Silvia Ortiz também se tornando membro. A gente agradece demais a esses processos também. Não se esqueçam de dar uma chegadinha lá no IBEST, né? No Prêmio IBEST, onde nós estamos concorrendo pela terceira vez já, como melhor canal de política, como canal de jornalismo também, e a gente sempre conta com o apoio das pessoas que estão com a gente aqui, que conhecem o trabalho, que estão conosco, que fazem esse acompanhamento mais direto, né? A gente não precisa pedir voto do nada, a gente simplesmente diz, olha, é para a gente continuar fazendo este trabalho. E as pessoas dizem ok. Então dá uma chegadinha lá, dá uma votada, que é sempre importante. Dessa vez não é como antigamente, que você podia votar 500 mil vezes, né? Então você não precisa ficar chateada de ter que ser chamado a todos os momentos, mas o seu voto é super importante, faça isso por gentileza. Como eu comentei com vocês aqui, logo no inicinho, né? Pouca gente está atentando para essas duas variáveis importantes dentro do processo de compreensão e até mesmo de percepção dos efeitos da chacina que ocorreu no Rio de Janeiro essa semana. Poucas pessoas estão conseguindo compreender essas duas variáveis, tanto a tecnologia quanto a educação. E eu trago aqui hoje para conversar uma das pessoas que mais tem pensado e organizado sobre isso, inclusive nas redes, extremamente atuante, o meu querido amigo, o professor Jonathan Almada. Professor Jonathan, primeiro, um prazer lhe ter aqui. Para quem não sabe, Jonathan é historiador, como eu também, e os melhores são historiadores, né, Jonathan? A gente não quer falar nada contra os geógrafos, contra os filósofos, sociólogos, todo mundo tem importância aqui, mas os historiadores são quem coloca a coisa nessa panela direito, né? Depois ele é mestre em educação pela Universidade Federal do Maranhão e doutor em educação pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita, a Unesp, né? E ele é também diretor do Centro de Inovação para a Excelência em Políticas Públicas, o CIEP, e cofundador da rede de planificadores educativos da América Latina. Se eu seguisse falando o currículo dele aqui, a gente teria só meia hora de live. Não é o nosso intuito aqui. Jonathan, eu quero de imediato te agradecer a possibilidade de você estar aqui e de você ter aceito esse desafio, porque quando a gente tenta enquadrar um problema que está na sociedade a partir de uma determinada visão, né? Essa maluquice de a gente falar sobre as questões da chacina e de segurança pública a partir desses vetores de educação e tecnologia, às vezes as pessoas ficam meio perdidas. Como assim? É porque quando a gente fala que a educação é a base do nosso processo de formação, de organização social, de formação e organização política, e que ela nos permite conseguir um consensozinho sobre política e sobre sociedade para que a gente possa agir, as pessoas acham que é brincadeira. E aí já havia uma lacuna grande nesse processo educacional brasileiro, e é isso que eu quero te ouvir, mas aí entra o problema da tecnologia, que passa a esgarçar um pouco mais esse tecido, que passa a nos dar informações que a gente não pediu, que a gente não queria, que a gente não concorda, que não tem contraponto, que entra de forma subterrânea nas nossas redes, e a gente, né, Jonathan, que foi treinado para entender essas informações e discutir, às vezes a gente se vê preso em processos de fake news, em processos de bandwagoning, como a gente diz, né, de tentativa de formação de grandes blocos políticos. Imagina as pessoas que não têm formação ou que não têm tempo para entrar nisso.
elas vão ser soterradas por esse processo. Então, eu queria já começar te fazendo uma pergunta. Dá para a gente pensar nessas duas variáveis e a partir daí enquadrar essa nova chacina que nós vimos no Rio como uma coisa diferente daquilo que a gente já estava, infelizmente, acostumado? Educação e tecnologia são hoje variáveis importantes também para a gente discutir segurança pública nas cidades brasileiras. Jonathan, meu caro, seja muito bem-vindo. Obrigado por você ter aceito aqui com a gente. Eu que te agradeço, Horta, boa noite, e boa noite a todos os que estão aqui nos acompanhando, né, nesse programa que traz uma contribuição fundamental para o debate público. Então, te agradecer muito. Os historiadores têm isso, né? Mas sem desmerecer os nossos colegas das outras áreas, de verdade. Mas, assim, é porque nós abordamos as questões sempre tendo uma visão mais holística no tempo e no espaço, né? Em função da nossa formação. Mesmo que a gente não queira, a gente olha uma coisa, nunca olha ela por si mesma. A gente sempre olha ela no antes, né? Um olhar retrospectivo. De processo, mas em relação né? A esse tema, do processo, e em relação a esse tema educação e tecnologia, é curioso, assim, antes da chacina do Rio acontecer, o Unicef, um conjunto de organizações do Rio de Janeiro, publicou o estudo Educação sob Cerco. Achei muito interessante esse estudo, porque eu tinha a intuição de que uma cidade que vivencia cotidianamente conflitos armados, isso deveria ter, de alguma forma, um impacto na área de educação. Certamente deveria. E esse estudo mostra que, de fato, tem. Ele mapeia as escolas do Rio e divide em 3 blocos. Né? O bloco maior, que tem 1.933 escolas, são as escolas que não são afetadas nem pelo tráfico, nem pela milícia. O segundo bloco, que é bem razoável, são 1.117 escolas em regiões dominadas pelo tráfico. E o terceiro, 722 escolas em regiões dominadas pelas milícias. E o que é que acontece? A convivência cotidiana com a violência armada impacta no aprendizado. Primeiro porque as escolas sempre interrompem as aulas, ou são obrigadas a interromper as aulas, a fechar, em função do conflito. Os estudantes e professores, a equipe escolar como um todo, vivem em um estresse permanente, em função do medo, do perigo, né? As famílias igualmente. E isso vai gerando o que esse estudo mostra, chama de desvantagem cumulativa. Então, as crianças e jovens que estudam nas escolas dominadas pelo tráfico e pela milícia têm mais dificuldade de aprendizado, têm resultados piores de aprendizagem e, em função da violência armada permanente, vão ter por consequência, vão ter por consequência um desempenho, um resultado, uma possibilidade de quebrar esse ciclo muito inferior do que aquelas crianças e jovens que estão em zonas que não registram esse tipo de conflito. Eu acho que aí tem um ponto de partida, né? A tecnologia nos ajuda a mapear, a identificar geograficamente onde está o problema e em que medida esse problema afeta os jovens e crianças. Mas, ao mesmo tempo, essa tecnologia é que fornece para os traficantes e para os milicianos as ferramentas que potencializam a sua atuação. Porque uma coisa que eu notei em relação a esse problema é que, se 20, 30 anos atrás os traficantes se limitavam à venda, à comercialização das drogas, hoje o que a gente observa é que eles são verdadeiras empresas com atuação em múltiplos setores, que não é mais só a droga, não é? É o controle da internet, do fornecimento de gás, do transporte, do taxas de comércio. Né? Isso tudo gera na população uma insatisfação tremenda e que explica, a meu ver, em parte, o apoio que ela acaba atribuindo a esse tipo de operação,
brutal, que não vai resolver o problema, nós sabemos disso, porque nós já assistimos isso há muitas décadas. Um olhar do historiador imediatamente vai identificar que não é a primeira vez que acontece um morticínio desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, é a primeira vez, como bem você colocou, Horta, em que essas organizações não se limitam mais à questão da comercialização da droga, são empresas, aplicam e investem no mercado financeiro, inclusive, a operação da Polícia Federal revelou isso para todos nós. A geração de capital que eles estão fazendo é o suficiente para, inclusive, investir e aplicar na Bolsa de Valores. E a tecnologia vem dar suporte, fortalecer, consolidar essa dominação que eles já exercem. Então, não é mais só droga, é o controle do território. É mais que um Estado paralelo. É o controle de uma região assumindo funções que extrapolam meramente o comércio da droga. É uma empresa, é um Estado paralelo, também, ao mesmo tempo, uma organização criminosa. Então, tudo junto forma esse problema hoje que o Rio de Janeiro enfrenta e que tem consequências brutais sobre a educação das crianças e jovens Eu do queria te Rio. perguntar duas Rio. coisas aqui, meu caro. A primeira é, nós estamos vendo aqui o documento do Unicef, para quem quiser baixar, está lá em unicef.org, tá? É só buscar Educação Sob Cerco, relatório 2, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, o grupo GENI, que estuda essas questões de violência no Rio de Janeiro. Para quem não conhece o grupo GENI também, é super importante dar uma chegada lá, eles mapeiam isso e trazem dados importantes. Aqui eu mostrei para vocês esses 3 mapas, para vocês terem uma ideia do quanto esse processo vem crescendo, né? Ele começa lá no inicinho, se não me engano, com poucas escolas que faziam parte desse processo, e vocês vão ver que isso vai alargando ao longo do tempo, você começa a ter mais desses conflitos adensando esses processos escolares, até a ponto de chegar nessa situação. Eu queria te perguntar 2 coisas, Jonathan. A primeira é a seguinte: você falou que o crime é hoje uma empresa capitalista. E é mesmo, nós estamos vendo isso. Ele tem plano de carreira, que antes não tinha. Antes havia um certo cuidado, então a criança começava a comer aviãozinho, ela ficava com aviãozinho, e inclusive, né, havia um certo receio de trazer ela para dentro do movimento. Hoje não. Hoje ela é proativa, porque ela aprendeu isso no colégio, ela tem liderança, porque ela tem isso. E aí ela resolve, além de ser aviãozinho, também fazer parte do processo de violência, mostrar que ela também pode pegar uma arma, que ela também pode matar alguém, porque a violência é a moeda de troca. E essa proatividade leva ao crescimento dentro dessa empresa do crime, que vai remunerando essas criaturas de forma, inclusive, muito melhor do que faz o próprio capitalismo do lado de fora do crime. Porque você chega, às vezes, com jovens com 17, 18 anos, recebendo, dentro desse crime, os salários melhores do que recebem dos nossos trabalhos normais. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar adiante. Mas eu queria te perguntar exatamente isso. O quanto o desmonte dos nossos currículos recentemente, que nós tiramos esporte, que é uma das coisas que ajuda imensamente a retirar as crianças desse circuito do crime, filosofia, arte, música, sociologia, para a gente poder discutir sociologia da violência, o quanto o desmonte dos nossos currículos nos últimos anos, com a desculpa de fazer currículos para o mercado, acaba impactando nesse processo de geração de violência que a gente está vendo aqui, Jonathan. E isso a gente tem conversado, né, Horta, você em outras lives, inclusive, as reformas educativas, até determinado tempo, elas estavam muito relacionadas à ideia de ganhos, de conquistas e de avanços. Coincidindo com essa transformação das direitas no mundo, as reformas educativas passaram a expressar retrocessos e retiradas de direitos, mais do que avanços. E um deles tem sido as reformas curriculares, que é o caso da brasileira, porque é a que a gente acompanha com mais
com mais tempo e com mais profundidade. Então, essa reforma, ela afeta, sobretudo, as disciplinas e o conhecimento científico, que são base para a gente pensar e lidar com o mundo. Então, você retira e critica esse conhecimento disciplinar e passa a ideia de que todo mundo pode fazer as coisas de forma interdisciplinar. Quer dizer, como se eu pudesse pular da disciplina para o interdisciplinar sem fazer nenhum tipo de transição. Então, não preciso mais estudar filosofia, sociologia, artes e educação física, porque isso tudo pode ser diluído em conteúdos, em trabalhos, em projetos de outras disciplinas. Esse é um ponto, né? Essas reformas, elas têm atingido especialmente aí vão se articulando com outras coisas, né? Como a gente tem comentado, a plataformização do ensino, então ela se articula com essa plataformização do ensino, a deformação do sentido das avaliações, porque as avaliações em geral são sobre português e estão sobre português e matemática. Então, se é só isso que é avaliado, então basta que essas duas ocupem a maior parte da carga horária do currículo, que estaria tudo resolvido. Então, o que a gente observa? A plataformização do ensino, ela tem uma correlação fraca ou inexistente com a melhoria da qualidade do ensino ou com a melhoria do aprendizado dos estudantes. É o que mostra, inclusive, a pesquisa recente da rede Universidade Escola da República, lá de São Paulo, sobre os efeitos da plataformização de ensino feita pela gestão do governador Tarcísio de Freitas e do secretário Renato Feder. Quer dizer, é o inverso do que é vendido, né? Então, você tem um ataque às disciplinas científicas, de modo geral, uma segunda dimensão, a plataformização do ensino, que também reduz a autonomia do professor, o professor fica cada vez com menos margem para usar a criatividade, para estabelecer as relações, essas conexões e essas discussões que levam tempo e que demandam um trabalho que vai muito além daquilo que será avaliado nas avaliações em larga escala, é muito mais complexo, como a gente tem discutido, e o que isso tem provocado? A evasão, não trouxe a reversão da evasão como se esperava, tanto que o governo tem que criar um novo programa, no caso do ensino médio, para tentar segurar a evasão escolar, que foi o programa Pé de Meia. Veja só, que alguns anos atrás nos foi vendido que a reforma do ensino médio iria resolver o problema da evasão, porque os estudantes iriam escolher as disciplinas do seu currículo e, ao fazer essa escolha, se interessariam mais pelo que é vivenciado na escola. Ora, mas essa escola pública, ela não mudou. Uma escola pública brasileira típica, que é oferecida, ela não mudou. Como é essa escola? Não tem internet de qualidade, não tem laboratório de ciência, não tem quadra poliesportiva, não tem biblioteca, não tem laboratório de informática, não tem sala de arte. Essa é uma escola típica brasileira. Então, você vendeu reformas que não mexeram, que não mudaram na condição objetiva da escola, na condição de trabalho que é oferecida para os professores. Então, como é que você espera modificar esse cenário ou alcançar resultados melhores se essa base não foi alterada? Você mencionou aqui, Jonathan, você está mencionando aqui questões estruturais, que a gente sabe que é um problema sério no Brasil, em grande medida, porque a obrigação das escolas é estadual. Vamos lembrar sempre disso, né? Na nossa organização da escola, nós privilegiamos a diferença, e aí os estados é que organizam isso de forma obrigatória. O governo federal entra de forma suplementar e os municípios entram apenas na educação básica e na educação, no que nós chamamos hoje de ensino fundamental, ensino médio. O ensino médio é só se o município quiser.
senão ele não precisa, né? No fundamental é ele, no médio se precisa. Mas eu quero perguntar para ti duas outras coisas aqui. E eu já vou fazer aqui Vou contar uma coisa para o pessoal. Nós tínhamos combinado um outro programa, eu e o Jonathan, tá? Nós estamos agora em prova, nós tínhamos um monte de outras coisas para falar para você. Jonathan, inclusive, pode ficar bravo comigo, dizer, pô, Fernando, você me disse que a gente ia para cá, nós vamos para lá. Bom, deixa eu te perguntar duas coisas aqui, depois eu quero fazer duas perguntas de pessoas que estão aqui com a gente. A primeira é a seguinte: nos venderam, você falou isso muito bem, né? A reforma do ensino médio foi uma venda. Nos venderam a ideia de que a gente deveria liberar tempo para os estudantes. Então, os estudantes tinham que fazer coisas mais rápidas e diferentes, e isso era radicalmente diferente do que era a ideia de escola anterior. Se você for pegar a própria ideia do Darcy Ribeiro, a ideia do Leonel Brizola, era os alunos com tempo dentro da escola. Então, eles vão ficar aqui, a gente vai aumentar. Aí, de repente, nos venderam a ideia de que não, que nós temos que fazer coisas diferentes porque não é o tempo, cada vez mais essas coisas, e vamos liberar os alunos para poderem arrumar tempo para aprender as coisas do mercado. Então, empreendedorismo, liderança, educação financeira, aprender a lidar com escola. O quanto o mercado perdeu o controle desse tempo exatamente para essas instituições criminosas como nós estamos vendo no Rio? Porque essa é a grande briga, né? Se eu mantenho as crianças na escola e aqui eu quero já perguntar para ti, essa pergunta do Rodrigo Dias Benjamin, falando da escola em tempo integral. Eu tenho algumas ressalvas da escola em tempo integral, mas ela tem uma ideia, que é a ideia lá atrás do Brizola, que é a ideia do Darcy Ribeiro, dizendo, olha, se eu tiver essas crianças dentro da escola, utilizando o tempo dela, mas aí não é uma escola como depósito, né? Como algumas pessoas fazem aqui, larga uma bola lá dentro e deixa os alunos se virar. Não. São 10 períodos por dia com qualidade de ensino, e para isso eu tenho que ter bons professores, pagos corretamente, boas capacidades estruturais. Mas deixa eu voltar à minha pergunta. O quanto o mercado tendo perdido a luta pelo tempo dos jovens influencia nessa entrada dos jovens dentro dessa estrutura criminosa, que é muito mais lucrativa, que do ponto de vista desse economicismo técnico que o neoliberalismo colocou, se um jovem tiver que escolher entre trabalhar como, office boy num escritório de advocacia ou trabalhar para o crime, ele vai trabalhar para o crime porque paga 3, 4, 5, 6 vezes mais. E a gente ensinou para as nossas crianças que é isso que importa. O que importa é o número no final do dia. Então, o quanto a gente perdeu essa luta, o neoliberalismo perdeu essa luta, e a gente está pagando essa conta agora com essas crianças todas sendo devastadas por essa estrutura, porque morrem na hora do crime, morrem na hora que o policial entra, morrem um pouquinho a cada dia quando não conseguem seguir a sua aula, quando não conseguem fazer o seu tempo, e a gente vai perder essa juventude toda daqui a 5, 6 anos novamente, meu caro Jonathan. Isso é uma coisa muito dramática no Rio, porque o Estado do Rio teve a oportunidade de implementar o primeiro programa de educação integral, já tratando como uma educação integral, porque foi para além do tempo, né? Foi tempo e espaço. Então, o Rio perdeu essa oportunidade quando os governos que sucederam o Brizola, que foi ajudado, auxiliado pela genialidade do Darcy Ribeiro, mas a decisão política foi do Brizola, ele perdeu essa oportunidade quando os governos que se seguiram descontinuaram o projeto do CIEP, porque você colocou bem, Horta. Uma coisa é o tempo dentro dessa escola, que eu mencionei aqui há alguns minutos, uma escola precária, desprovida de tudo. Outra coisa é o tempo dentro de uma escola no estilo do que era o CIEP, ou em parte ainda é os que sobreviveram, estão sobrevivendo. Porque era uma constatação, o Darcy é uma figura que participou da fundação dos Centros Brasileiros de Pesquisas Educacionais, que faziam parte do INEP, que é uma criação, essa ideia é uma criação do Anísio Teixeira. Então, eles fizeram missões de pesquisa no Brasil todo. Nós estamos falando de décadas atrás, né? O que eles viam nos municípios brasileiros? Se você vai no município brasileiro, médio ou pequeno, você não vai encontrar um teatro, um cinema, uma biblioteca pública, uma praça pública com equipamentos decentes, um museu,
É constatação. Você não vai encontrar isso. Então, não dá para pensar uma educação integral com um tempo fora da escola, porque no fora da escola não tem nada disso. O fora da escola é mais precário que a própria escola, em termos de estrutura para ampliar as possibilidades educacionais dos estudantes. O Darcy e o Anísio também viram isso. Então, gente, não tem como. Nós temos que fazer isso em uma escola para que nela o estudante possa ter a possibilidade, possa ter condições de desenvolver os seus múltiplos talentos, porque ninguém pode obrigar um estudante a se tornar uma única coisa. Ele tem que ter as várias opções. Nós vamos ter os estudantes que vão querer ser professores, nós vamos ter os estudantes que vão querer ser empreendedores, vamos ter os estudantes que só querem fazer até determinada etapa da educação básica, querem logo trabalhar, mas eles têm que ter nesse espaço todas essas possibilidades. Aquele que tem uma vocação artística, ou que nem sabe que tem uma vocação artística, poxa, mas a primeira vez que ele vai ter contato com uma sala de arte, que o professor vai mostrar para ele arte plástica, as artes plásticas, ele vai mostrar, olha, isso aqui é um instrumento musical. Será que você não tem vontade de aprender a tocar uma flauta? Como é que toca uma flauta? Você não tem vontade de aprender dança? Ou outro vai mostrar, olha, isso aqui é um experimento de física, esse é um equipamento que vai te mostrar como é que esse conceito, que está bem aí no livro didático, funciona na prática, e a implicação disso para o futuro, para o mundo. Então, isso tudo, Brizola e Darcy observaram, olha, isso não vai ter na cidade, não vai ter fora da escola, tem que estar dentro da escola. Porém, o Brasil, seguindo aquelas reformas que eu mencionei, as reformas educativas no sentido negativo da dominação neoliberal, que imperou, em parte ainda impera, nas políticas educacionais, ele matou essa ideia. Mantém a escola precária, diminui os conteúdos e vamos ver no que dá. A gente não precisa dessa complexidade toda para um trabalhador de plataforma do iFood. Precisamos de coisas muito mais simples e operacionais. Nós fomos nessa linha, né? Nós somos nessa linha. Tanto é que a gente só consegue criar o nosso primeiro programa como política de Estado de escola de tempo integral, ainda que não seja educação integral, agora. Não tem 2 anos, a gente criou, aprovou como lei nacional, lei federal, o programa de escola de tempo integral, como política de Estado. Ora, mas nós estamos falando de uma luta de mais de 40 anos, se eu contar que o Brizola e Darcy entraram já na linha da redemocratização lá no Rio de Janeiro. Então, isso tem mais de 40 anos que você tem uma luta para explicar para as pessoas que essa escola precária, mesmo que tenha mais tempo, não vai dar o resultado que nós queremos. Nós precisamos de mais tempo, mas uma escola com condições de funcionamento. O que é mais fácil? Eu criar uma escola com condições de funcionamento decentes, ou eu colocar no município um museu, uma biblioteca, um teatro, um parque ambiental, um jardim botânico. Isso não existe na maioria dos municípios brasileiros. Isso é irreal. É a escola que é o principal equipamento público em muitas cidades do Brasil. E se essa escola é rica, ela vai enriquecer a cidade e o lugar em que ela está. Basta ver o efeito da criação de um campus, de um instituto federal, numa cidade média ou numa cidade pequena do Brasil. Simplesmente Jonathan, passa a ser a principal instituição, a referência, o lugar de convergência da sociedade, né? Então, é por isso que eu sempre te convido aqui, porque tu antecipa as coisas que a gente ia discutir, né? Às vezes as pessoas perguntam para a gente, Jonathan, mas todo mundo fala de segurança pública, mas ninguém dá a solução. Tá aí a solução. O Jonathan acabou de explicar a solução. A principal ferramenta de presença do Estado, de organização da sociedade, de tomada dos tempos, de tomada dos territórios, de formação dessa juventude, é a escola.
Não adianta você criar um programa de escola tempo integral se você, no turno da manhã, dá 6 períodos mal dados, porque o professor que está ali está ganhando R$2.000, não consegue pagar suas contas, e depois nos 5 períodos que ele tem à tarde, você contrata educadores sociais que largam uma bola, um vídeo e ele coloca uma internet. Não funciona. No fim, o que nós temos que decidir é quem nós queremos que vai educar nossas crianças. É o YouTube? É o tráfico? É a escola? É o Estado? É a igreja? Porque até isso está acontecendo. Porque na situação que se está, às vezes é preferível deixar a criança dentro de uma igreja dessa ouvindo um monte de absurdo do que no crime, à disposição do que está lá colocado. Então, a gente perde espaço na sociedade, o futuro das nossas crianças são perdidos, e aí a gente precisa fazer exatamente isso que o Brizola e o Darcy Ribeiro mencionaram. A gente tem que criar presídio. Só que o presídio ficou caro, Jonathan. Porque mesmo no presídio, eu tenho que ter escola. E tem inúmeras discussões aqui, a gente nem vai entrar nisso, né, Jonathan? Mas, assim, um presídio sem escola é um calabouço, onde a criatura não sai. Um presídio com escola, eu reduzo a violência, eu reduzo os conflitos, eu estabeleço uma capacidade de trazer este indivíduo de novo para a sociedade, mas nem os presídios com escola eles constroem uns calabouços para enfiar as pessoas. Então, os caras saem de lá pior, saem uma escola do crime, né? A gente não faz o que tem que fazer e eles acabam fazendo. Na realidade, é que essa estrutura do tráfico tem sido bem mais efetiva em criar e educar os nossos jovens do que o Estado neoliberal brasileiro, do que essa educação neoliberal brasileira que durante anos perdurou aqui e recentemente é que a gente tem conseguido dar uma pintadinha para um lado e para o outro. Eu quero te perguntar uma coisa aqui, Jonathan, de uma outra pessoa que estava aqui conversando com a gente e quero te perguntar aqui, exatamente aqui, ó. A Tatiane Cerqueira colocou, ó, referente ao tema da live de vocês, pensam e enxergam que dentro de um modelo de educação tecnológica também seria possível educação espacial nas escolas? Eu quero pegar esse tema para te perguntar o seguinte. Eu tenho batalhado, Jonathan, desesperadamente aí nos últimos tempos para que a gente faça um programa vigoroso, mas vigoroso, quando eu digo vigoroso, eu estou dizendo que não é só entregar dinheiro na mão das pessoas, tá? É um programa que trate de infraestrutura, de formação em todos os níveis, formação educacional para professores, enfim, sobre letramento digital. Tenho argumentado, escrito muito sobre isso, pesquisado muito sobre isso, dizer que a única forma da gente entrar no mundo digital é através do letramento digital. Ninguém sabe efetivamente o que é letramento digital, tá? As pessoas pensam que é ensinar o Word, Excel para as crianças e não tem nada a ver com isso, tá? Mas veja bem, o crime sabe o que é o letramento digital. Porque quando a polícia chegou lá, os caras tinham gente operando drone, os caras tinham hackers organizados para buscar informações de dentro das estruturas da polícia. Os caras tinham controle sobre comunicação avançada em determinados tipos de aparelhos, utilizando comunicação por via de plataforma. Então, se a gente não faz, Jonathan, esse letramento digital e essa educação tecnológica, e deixa eu repetir, tá? Antes que me tomem de forma errada. Educação tecnológica não é para o mercado, tá? Eu não tenho que formar pessoas para depois a Microsoft ficar feliz e pegar o trabalhador já formado. A Microsoft que se explode, o mercado que lute. Se ele quer formar o cidadão, ele que lute formar o cidadão. Eu quero letramento digital e educação tecnológica para a sociedade, para a nossa proteção nesse processo. E eu queria te ouvir exatamente isso. O quanto esse letramento digital, quanto essa educação tecnológica que nos falta por falta de investimento e falta de compreensão dos nossos gestores de que isso é uma coisa importante, hoje permite que o crime opere nessa situação de uma forma ainda mais avassaladora, porque o crime faz esse letramento. Exatamente. Horta, e eu separei aqui naquela nossa conversa, todos os anos o CIEP, esse CIEP meu aqui, não é o saudoso projeto do Brizola, esse centro que eu dirijo, nós publicamos o relatório Geração Brasil, que é com base nos dados de infraestrutura escolar. O que a gente olha no último relatório? Se você pegar as escolas de ensino fundamental, só 1/3 tem laboratório de informática públicas. As de ensino médio, você vai ter 73% com laboratório de informática. Agora, quando você desce assim, e a internet?
só 11% tem internet de qualidade. É o seguinte, uma internet de qualidade seria, por exemplo, a possibilidade de fazer um download de 1 megabyte por segundo. As escolas, com essa internet, com tudo que a gente tem feito nos últimos anos, ela só aumentou essa velocidade de 0,1 megabytes, quer dizer, não é 1, é 0,1 para 0,2. Foi isso que a gente conseguiu avançar. Tem que chegar em 1. Então, essas são, eu gosto sempre de frisar, essas são as condições objetivas das escolas públicas que existem. Então, para eu modificar esse cenário, é claro que eu tenho que fazer um investimento prioritário em boa internet e bons computadores. Eu tenho que fazer esse investimento. Eu sempre digo para os meus alunos de política educacional, eu disse, olha, anota essa frase, nem sempre a alegria da inauguração é acompanhada da responsabilidade com a manutenção. Você tem políticos que são muito felizes na hora de inaugurar a escola, especialmente essas escolas novas e grandes, mas não dão as condições de manutenção. Se eu compro um parque tecnológico para uma escola, ele vai durar 1 ano, 2 anos. Eu vou ter que trocar em 2 anos, porque a tecnologia avança. Se eu não modifico essas condições, como eu posso pensar em um trabalho de letramento digital, de educação espacial, de educação tecnológica? Então, veja como é que se explica que o Brasil e a China partiram do mesmo ponto na década de 80. Brasil e China, em termos de corrida espacial, nós estávamos no mesmo lugar na década de 80. Nós éramos melhores que eles na área de vacina, Jonathan. Nós fazíamos vacina e vendíamos para eles. Então, aí como é que se explica, Horta, que 40 anos depois, a China dominou todo o ciclo espacial, da produção do combustível, à feitura do foguete, ao lançamento do foguete, a produção de base espacial, o lançamento de todo esse ciclo espacial completo a China dominou. E o Brasil nunca conseguiu fazer um lançamento autônomo de foguetes. Ora, não tem a ver com investimento? Claramente tem a ver com investimento no Programa Espacial Brasileiro em si, mas também na formação dos brasileiros em termos tecnológicos. Eu sempre coloco para os meus alunos uma imagem. Olha, isso aqui é uma escola típica de educação primária na China, embora a gente saiba que a educação lá não é gratuita, é da cultura local, você pagar a escola, você pagar tutores privados, isso faz parte da cultura, eu diria, dessa Ásia de modo geral, né? Coreia, Japão, China. Eu mostrei uma foto. O que era a foto? 2 crianças pequenininhas programando um robô humanoide. Eu estou falando de uma escola de educação primária. Aí eu comparo, aí eu peço para os meus estudantes fazerem o exercício. Agora vamos ver as escolas municipais, especialmente. Estadual eu não vou entrar, porque estadual você vai encontrar uma sala maker, alguma coisa assim. Ver nas escolas municipais qual é o contato que a criança tem com a tecnologia. Aí eu disse, quantas horas o brasileiro estuda, um estudante brasileiro estuda em média? Se você pensar em educação básica, a gente estuda em média quantas horas? 4 a 5 horas. De 4 a 5 horas. Um estudante desse estuda quantas horas? 10, 12, 15 horas. Então, qual vai ser o destino desse povo? Trabalhar para esses futuros profissionais que estão se estudando nessas condições. Nós vamos ser trabalhadores deles. Nós estamos nos destinando, embora não acredite em destino, porque o ser humano é que controla as forças da história, a gente pode modificar essas forças, mas do jeito que está nesse momento, nós estamos nos preparando para sermos trabalhadores, pessoas subordinadas a essa grande dominação tecnológica que está se formando, sobretudo na China e na Índia. Quer dizer, a dança do tigre e do dragão. A baleia brasileira fica aqui meio deslocada, né? Como é que ela navega nesse cenário? Eu já vi. Deixa eu aproveitar nisso que você.
Deixa eu aproveitar nisso que você entrou e pegar uma pergunta de um internauta aqui que nos trouxe. Eu quero entrar nesse assunto contigo, né? O Rafael Albuquerque, obrigado, Rafael, mandando um superchat aqui pra gente. Brigadão. Ele diz assim: 40 mil homicídios, 80 mil desaparecimentos, 1 milhão de celulares roubados. E a esquerda acha que o trabalhador da periferia quer escola para bandido na cadeia. O povo quer vingança. Eu quero te perguntar aqui, Jonathan, o seguinte. E essa pergunta dele é maravilhosa, né? O quanto nós termos aberto mão de uma educação crítica nas escolas, que ensine o que é educação, o que é violência de Estado, o que é violência social, como é que a desigualdade gera violência, como é que a filosofia pode nos ajudar nesse processo, como é que a literatura pode nos ajudar nesse processo. O quanto nós termos aberto mão disso permitiu hoje a construção de um consenso burro de que o povo quer vingança. Porque, veja, o povo quer vingança é o consenso burro que deriva dessa falta de educação que nós tivemos. Veja bem, uma vez me perguntaram isso, Jonathan, num debate. Ah, você é a favor da pena de morte? Eu digo, eu não sou a favor da pena de morte. Ah, mas e se estuprarem a sua filha? Eu digo, não, se estuprarem a minha filha, eu vou matar o cara. Aí o cara disse para mim, então? Eu digo, não, então tu tem que entender o seguinte, uma coisa é a razão do indivíduo, outra coisa é a razão de Estado. Eu estou sendo afetado, eu sou um ser emotivo e eu vou cometer crime na hora que eu for lá e agredir o tal do indivíduo numa situação dessa. Mas o Estado não pode agir desse jeito. O Estado não pode devolver violência com violência, porque daí nós voltamos lá para a era da Mesopotâmia, né? Olho por olho, dente por dente, e que já se disse que termina todo mundo cego. Mas eu queria te perguntar o quanto nós abrirmos mão desses conhecimentos na área de humanas permite que pensamentos como o do Rafael, e o Rafael aqui não está errado, tá, gente? Ele está expressando uma coisa que é corrente na sociedade. Né? Por isso que a extrema-direita tem ganhado muito espaço, porque o cara se sente violentado nessas comunidades, especialmente, vivem disso, e ele quer vingança. Né? E aí ele é vingança e aparece alguém dizendo, eu vou matar, vou dar tiro, vou botar cento e tantos corpos no chão. Opa, esse cara que eu quero... Só que esse povo não entende que isso não resolve o problema que ele sofre, porque não vai resolver o problema do crime. Essa operação do Cláudio Castro, daqui a 15 dias, o Comando Vermelho recrutou toda essa galera de novo, já tem 140 pessoas lá novas fazendo isso. Então, o quanto a gente não ter trabalhado uma educação para a sociedade e entrarmos nessa idiotia da educação para o mercado, permite hoje que o Rafael consiga vocalizar de uma forma tão legal a posição de grande parte da população brasileira que aparece nas pesquisas, porque o Cláudio Castro fez uma pesquisa lá mostrando que 60% da população apoia o que ele está colocando, e a gente sabe que isso é errado. Mas o quanto nós erramos na educação com isso, Jonathan? Eu vejo, Otto, que aí o que o Rafael traz para o debate, né, é um cansaço, porque eu mesmo, desde que eu me entendo por gente que liga o noticiário, eu já vi tantos governadores do Rio de Janeiro falando as mesmas coisas e chegando aos mesmos resultados, ou seja, zero. Então existe aí um cansaço, uma fadiga que a sociedade incorpora, não é? O debate, as pessoas às vezes esquecem, Alta, que a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que foi relatada pelo Darcy Ribeiro, ela estabelece lá, olha, um dos objetivos da educação pública é formar para a cidadania. Ora, formar para a cidadania é justamente desenvolver esses conhecimentos que te habilite a ser um cidadão, que hoje o pessoal chama de pensamento crítico, mas é a capacidade de ler criticamente a realidade e, a partir dos dados concretos que nós temos de todo esse histórico, por exemplo, desse caso de violência no Rio de Janeiro, de nós sabermos que essa operação não vai resolver o problema, porque é isso que é feito cotidianamente. Só porque não é noticiado, não quer dizer que não aconteceu, mas cotidianamente, quem vive, quem mora nessas regiões de domínio do tráfico e da milícia, convive com a morte e com a violência armada diariamente. Aí você tem uma questão de escala, porque a operação escalou e alcançou essa quantidade de pessoas barbaramente mortas. Mas agora, quando ele fala da questão da escola para bandido, deixa eu te dizer, todos vocês lembram do presídio de Pedrinhas, em que é um presídio no Maranhão,
em que ficou muito famoso porque um dos presos foi decapitado e segurado a sua cabeça pelos cabelos, e isso circulou, né, o mundo como notícia. Quando eu estava implementando uma política educativa, já sendo governo, eu visitei esse presídio. Nós levamos para esse presídio educação profissionalizante, para dar uma profissão. Mas por que a gente fez isso? Porque nós falhamos no sistema educativo, que é o que o Horta está comentando. Não, o pessoal acha que é porque a gente uma... adora o bandido, né, Dionão? A gente gosta dele. Não, Cabeção, não é porque a gente gosta, né? Eu vi lá, eu fui na de nível de segurança médio e na máxima, né? Que é aqueles presos que eles consideram irrecuperáveis. Né? Tem que ficar ali mesmo, não tem outro caminho. Então eu visitei, eu fui, acho que talvez tenha sido um dos únicos dirigentes educacionais que foi lá ver o resultado. Mas por que a gente estava habilitando um preso a ter uma profissão? Porque o sistema educacional não fez isso. O sistema educacional falhou em habilitar essa pessoa ao seu direito a ter uma profissão. É isso que a gente está discutindo, a raiz da história aí. Ora, se eu não consigo fazer isso pelo sistema educacional, o sistema do tráfico consegue. Tu descreveu bem, né? Você tem uma carreira que você pode fazer lá, que paga bem, embora você enfrente o risco de vida permanente. Mas você que a maioria dos trabalhadores enfrentam do lado de fora, porque caiu agora a legislação trabalhista, então se você parar para pensar, né, está quase ficando elas por elas, do jeito que o capitalismo está gerando a coisa. É uma situação complexa, mas o que a gente tem certeza, viu, Rafael e todos que estão nos ouvindo, e nós temos certeza disso porque o conhecimento científico acumulado sobre esse tema nos mostra que operações desse tipo não resolvem a situação de violência. Que a solução de base é oferecer uma educação pública de qualidade em o seu ciclo completo, que permita ao jovem, egresso desse sistema educacional, ter uma profissão que, pela dignidade que traz o trabalho, ele siga por aí e construa a sua história de vida. Isso o conhecimento científico nos traz, isso é um conhecimento que está disponível, que bastaria a gente fazer um pouco de esforço para acessá-lo, que é o que traz de benéfico as redes e a internet hoje, né? Você consegue, como vocês viram o Horta fazer, rapidamente ele localizou um documento e projetou aqui para a gente. Então, esse conhecimento não está escondido. Ele já está acumulado e disponível. Mas o sentimento de vingança, a vontade de morte, ela é muito grande para o cidadão comum que vive um cotidiano de violência, de fadiga e de frustração em relação a políticas e políticos que se revelaram um tremendo fracasso. É aquela história, né, Jonathan? O cara chega no hospital com um problema e ele quer que pare a dor. Ele chega lá, olha, eu quero um remédio para dor. O médico tem que olhar para aquilo e te dizer, esse remédio para dor vai te ajudar ou não? Eu posso te tirar a dor, mas eu tenho que tratar outras coisas. Veja, o povo pressionado por essa violência, ele está com dor. Ele quer o remédio para dor. Mas a gente está dizendo, quem estuda isso, educadores, sociólogos, pessoal da sociologia da violência, criminologia, criminologista não, mas o pessoal do direito na área penal, todos que estudam isso dizem, olha, não resolve. Nós temos chacinas do Brasil desde a década de 80 e a violência só cresceu. Se resolvesse, bom, isso já tinha terminado lá atrás. Não resolve. E aqui eu quero te fazer uma outra pergunta, que é uma coisa muito interessante. A direita acha, o argumento da direita é esse, e é um argumento bom, Jonathan, não é um argumento ruim. Se a gente olhar, a gente vai ver isso. É um argumento bom, né? A direita acha o seguinte, que a pessoa vira bandido por um problema ético. A criatura é mal. A criatura é mal, ela é assim, ela nasceu assim, ela é geneticamente problemática e, portanto, ela é um bandido. E esse bandido eu tenho que matar. E a gente sabe que não é isso. Cada ação é uma escolha ética, que cada uma dessas criaturas, desde os mais jovens até os mais antigos, fazem. Agora, como é que eu quero que essas criaturas consigam definir o que é certo e o que é errado se eu tiro da escola a filosofia? Se eu tiro da escola a literatura? Se eu tiro da escola a história, a geografia? Como é que eu quero o quê? Que a criatura nasça
sabendo o que são regras sociais, quais são os limites da minha atuação, que ela nasça sabendo que ela tem que ser pobre, ela vai viver, morrer, ver os seus pais passarem necessidade sendo pobre, porque é isso que o sistema... Sabe, eu queria te perguntar exatamente isso. Existe hoje, e até resgatando um pouco da nossa conversa anterior, né, existe hoje um pouco dessa ideologização da tecnologia e do mercado para resolver todos os problemas. Então, como é que eu resolvo um problema? Eu dou dinheiro para as pessoas e o mercado resolve. Como é que eu resolvo o problema da educação? Eu compro um computador melhor, eu coloco lá um celular melhor e isso tudo vai resolver. E nós estamos caminhando por um caminho que, no meu entendimento, é completamente equivocado. Porque a pedagogia é uma atividade essencialmente humana. São seres humanos que educam seres humanos. Todos os filmes sobre educação que vocês pegarem dos anos 80 são centrados num professor herói, que através da sua relação com os alunos, ele consegue tirar os alunos daquela condição. Isso era nos anos 80, que a gente entendia que o professor era o centro do processo educacional. A gente tem 5 minutos ainda, está terminando, mas eu queria te perguntar isso. Um dos projetos hoje mais evidentes na educação em alguns estados brasileiros é a retirada do protagonismo do professor e do indivíduo. É a educação por plataforma, é a educação por tecnologia, é a educação por meios que não humanos. O quanto isso entrega essa juventude exatamente na mão do crime? Porque, gente, deixa eu contar para vocês, o crime não educa por plataforma. O crime vai lá e pega a criança, bate papo, joga bola, conversa, entrega para ele o que ele quer, dá o sonho dele, leva para conhecer a liderança, trata bem, reconhece. Então, assim, o quanto nós estamos caminhando por um caminho completamente equivocado ao nos alinharmos a essa ideia doidivana de uma educação sem professor, uma pedagogia sem seres humanos, o quanto isso pode nos gerar ali na frente ainda mais violência do que a gente está vendo. Nós caminhamos para, quando você pensa a substituição do professor por uma máquina, ou por um computador, ou por uma inteligência artificial, você está dizendo que uma programação pré-existente, porque é uma programação, tudo isso é uma programação feita por um ser humano, que é contradição, né? Foi um ser humano que fez essa programação, então não é uma coisa nova. E bem aí nessa programação, você quer limitar o aprendizado dos estudantes. Porque o ser humano, o professor, o que ele traz? Ele vai dar sentido, ele vai conduzir, ele vai trabalhar a dimensão dos valores e vai ajudar os meninos, os estudantes, os jovens e crianças a pensarem com a própria cabeça. É aqui onde a tecnologia tem mirado, né? É tirar de nós a nossa capacidade de pensar por nós mesmos. Tanto é que tem estudos que mostram que esse nosso excesso de tela, de contato com a tecnologia, de modo geral, tem produzido doenças demenciais, agravado doenças do tipo de Alzheimer e outras doenças demenciais, piorado a saúde mental, isso aí a gente já conversou em outras oportunidades. E o que é que o conhecimento científico diz? Olha, ler textos impressos é mais eficaz, 6 a 8 vezes mais eficaz que ler um texto digital. Olha, ler faz bem para a saúde. Olha, escrever à mão ajuda a desenvolver sua concentração, sua memória e sua capacidade de raciocínio lógico, de pensamento crítico. Então, aí, essa aliança que a gente tem observado, Big Techs e extremas direitas, ou direitas, ela tem mirado justamente nesse ponto, né? Porque o professor, querendo ou não, ainda é um último pilar ou último bastião ali de uma possibilidade de construção, de humanização que se dá pela escola, que se dá pela educação. Então, se eu derrubo esse bastião, esse pilar, aí eu tenho o cenário de dominação perfeita, né? Que é o reino da tecnologia. Como se ela fosse uma coisa isenta, autônoma e sem rosto. Mas nós sabemos que elas têm donos, que esses donos são pessoas e que estão concentrados em um determinado país do mundo.
e que refletem uma ideologia, uma política e uma concepção de sociedade. Então, como é a forma de você dificultar as coisas? O professor é um alvo, mas como é a forma? Basta ver o boicote em relação a qualquer tipo de regulação, a desinformação desenfreada que a gente vivencia, né? É brutal, diária, brutal. Então, como é que eu vou fazer isso se eu ainda tenho o professor, e você colocou bem, é o professor que traz a presença, o afeto, a relação, o contexto, né? Professor é isso, presença, afeto, relação, contexto. Não vou entrar no debate que tem bons professores, tem maus professores, isso aí não é isso que a gente está Bons ou discutindo. maus é outra coisa, mas são professores, né, Jonathan? Eu costumo dizer Isso, que os professores fazem 300 atividades ao mesmo tempo. Ele é isso. auxiliar de enfermagem, ele é psicólogo, ele é sociólogo, ele encaminha para o médico, ele ouve o que os alunos estão dizendo, ele é capaz de antecipar efetivamente o que um aluno... Agora, isso se ele tiver uma turma de 30 alunos. Se ele Isso. estiver trabalhando com um salário decente, se ele Isso. tiver um programa para poder comprar um celular, para poder pagar a sua internet, para comprar o seu computador. Se você Isso. enfiar 45 alunos dentro de uma sala de aula que não cabe mais do que 30, não dá para querer que o professor faça isso tudo. E aí você começa a criar esse vácuo de humanização no nosso processo educacional, que joga essas crianças inteiras na mão do crime. E mais do Total. que isso, Jonathan, joga a população naquele caminho que o Rafael nos mostrou, de olhar e sentir ódio porque ela sofre aquela violência e ela não quer saber de onde é que vem ou como é que resolve aquela violência. Ela precisa devolver o ódio. E aí vem um governador, faz uma chacina, e até uma pessoa colocou isso aqui, muito legal, porque eu vi essa pesquisa também, né? A Tatiane lembrou disso. Saiu a pesquisa perguntando quantos apoiam a chacina. Aí deu 60% que apoiava, 59%. Aí o Cláudio Castro achou maravilhoso. Gente dentro do governo federal achou que foi muito legal a gente ter ficado do lado. E eu sempre disse que eu acho que foi um grande erro o Lewandowski ter ido para lá e ficado ao lado do Cláudio Castro. Eu acho que aquilo ali transmitiu uma certa ideia de que o governo federal apoia esse tipo de coisa. Mas aí saiu uma pesquisa logo em seguida perguntando se as pessoas se sentiam mais seguras após a chacina. Porque é isso, entendeu? Se você apoia a chacina, não pela chacina, não por ver o morto, mas porque você quer solucionar o problema, você diz, eu apoio a chacina, e na próxima pesquisa você vai dizer, eu me sinto mais seguro. São 140 e tantas menos pessoas que vão me matar. Mas as pessoas disseram também, quase 60%, dizendo, não, eu estou mais inseguro a partir de hoje. Então você percebe que a maioria da população não sabe a relação de causa e consequência. E não sabe, gente, não é porque eles sejam burros, não, é porque isso é complexo. Tem determinadas coisas na área de humanas que são fáceis de você entender. Tem outras que são bastante mais complexas. Agora, se a gente não gasta tempo para ensinar, se a gente não coloca ali os grandes muros de contenção ética, que são os professores, e eu não quero saber se o professor é de esquerda ou de direita, tá? Eu digo isso, o Jonathan sabe disso. Um professor de direita ajuda a combater o crime também. Ele pode ter as posições dele, e eu vou sempre... Aqui em Brasília, semana passada, aconteceu isso. Um pai saiu agredindo um professor, e aí teve gente dizendo, não, mas ele era apoiador do Bolsonaro. Dane-se que ele é apoiador do Bolsonaro. Ele é um professor em sala de aula. Ah, mas ele fez churrasco para comemorar o Bolsonaro. E ele tem direito de fazer. Agora, você não pode agredir o cara, porque o cara também está lutando contra... Ele pode lutar com armas diferentes da nossa. Eu posso não concordar com os valores dele, mas ele é um professor. E mesmo os maus professores, dentro do seu trabalho, são capazes de evitar que as crianças caminhem para a estrutura do crime, que a população ache que a violência é a solução para o mundo. Agora, quando você ataca a escola, quando você elimina o professor, quando você quer criar um ensino que, em realidade, seja cada vez mais visto como não humano, aí você abre um espaço gigantesco para que todo mundo comece a raciocinar dessa forma economicista. E a grande pergunta que os nossos jovens hoje fazem, são ensinados a fazer, é assim, onde é que eu vou colocar o mínimo de tempo possível para obter o máximo de ganho financeiro possível? E quando o jovem faz essa pergunta na periferia, ele só tem uma resposta, Jonathan. Exato. Que é exatamente entrar para o crime. Então a gente está ensinando isso para os caras. A partir
dessa desestruturação educacional que a gente criou aqui. Jonathan, meu caro, a gente tinha 255 perguntas para fazer. Eu ia terminar aqui te perguntando sobre o Plano Nacional de Educação, que eu quero te ouvir também sobre isso. Eu ia te perguntar aqui sobre os limites dessa educação tecnológica, e nós entramos por essa senda, mas eu acho que foi extremamente importante, porque as pessoas não estão enquadrando o problema da educação, da segurança pública como um problema social complexo. A pessoa acha que o problema da segurança pública é bala e policial para matar gente, e isso não resolve. E essa solução, Jonathan, você muito bem descreveu ela aqui. Ela é escola, ela é infraestrutura, ela é professor valorizado, ela é a gente conversando sobre isso o tempo inteiro e ensinando as pessoas como isso realmente resolve em vez de bala. Eu queria, para terminar, a gente passou 3 minutinhos, eu já vou entregar para o pessoal, calma. Eu queria te perguntar em 2 minutinhos, Jonathan, é o seguinte, Darcy Ribeiro tinha razão? Você vendo o Rio de Janeiro hoje, você acha que Darcy Ribeiro e Leonel Brizola tinham razão quando eles diziam, olha, vamos ter que investir? E se eles tinham razão, é possível a gente ainda reverter esse quadro no Rio de Janeiro, ou essas comunidades estão perdidas, como o Cláudio Castro acha, né? E a partir de agora não temos que tratar tudo na bala? Eu acho, Horta, que você conclui essa entrevista com 2 imagens, né? Você tem a primeira imagem, Brizola e Darcy inaugurando o CIEP no Rio de Janeiro. A segunda imagem, Cláudio Castro dizendo que a matança de dezenas de pessoas foi um sucesso. Eu acho que o Rio, nesse percurso de 40 anos, traz essas 2 fotos, são as 2 imagens que nós temos do Rio de Janeiro, que reforça que Darcy e Brizola tinham plena razão. Se você não forma, se você não prepara uma escola que construa para a cidadania, a gente redundará nessas operações cada vez piores, numa crescente de violência que não tem fim, né? Para concluir, eu sempre coloco aqui para a gente, né, para concluir, um poema do Bandeira Tribuzzi, que ele fala isso, né? Olha, como raiz na terra se sente presa, assim meu coração se foge, volta a esta contínua guerra por um mundo que os deuses não lhe dão. Não são os deuses, somos nós que temos que modificar essa realidade e retomar esse caminho. É plenamente possível, eu já vi acontecer em vários lugares, já participei de processos assim, dá muito trabalho, é mais lento, mas é mais eficaz que matar pessoas ao léu. Jonathan, muito obrigado pelo teu tempo aqui. Eu quero terminar dando um abraço para a professora Jaqueline Muniz, que foi tremendamente agredida nas redes aí, quando foi fazer um debate sobre essas questões de segurança. Lembrar que o Jonathan contou a experiência dele de ir para dentro de um presídio e entender como a educação pode funcionar naquela lógica. Está na hora das pessoas entenderem que segurança pública não é feita só com bala policial, que muitas vezes sequer consegue se comunicar direito, mas que é feito por professores, por pesquisadores, por pessoas da comunidade, por movimentos sociais, e se não fizermos uma grande conversa a respeito disso, nós não estamos trabalhando com segurança pública, nós estamos fazendo o que o governador Cláudio Castro quer fazer, trocar sangue por votos, que é isso que ele está tentando. Não caiam nessa. Não resolve o problema. E reeleger esse tipo de governador é ter a certeza de que o futuro das nossas crianças está em risco. Jonathan, meu caro, muito obrigado. Sigam o Jonathan nas redes sociais, especialmente no Twitter. Valeu. Ele é extremamente ativo. Cheguem lá, só procurar Jonathan com H, por favor, que aqui a gente esqueceu o H. Eu peço desculpa, Jonathan. E não se esqueçam de dar um like nesse conteúdo, de se inscrever no canalzinho do Fernando Horta também. E a gente se vê na semana que vem com mais um Horta da Verdade. E sempre com convidados desse nível que está aqui. Jonathan, muito obrigado. Um excelente final de semana. Até mais. Eu também, Horta, que te agradeço. Foi muito bom rever você. Todos vocês, um abraço.